Desde 1940, um grande mistério intrigava os cientistas. Pedras que chegam a pesar 300 quilos eram arrastadas por conta própria por mais de 250 metros de distância no deserto de Mojave, localizado no sudoeste dos Estados Unidos. A causa desse movimento enigmático sempre foi controversa. Como o feito nunca foi observado, muitas teorias buscavam explicar esse fenômeno. As hipóteses oscilavam entre campos de energia poderosa, magnetismo da Terra e até mesmo a ação de extraterrestres. Não é preciso dizer que, naturalmente, nenhuma das suposições eram sólidas o suficiente para uma aceitação majoritária da comunidade científica. Desde então, diversos estudiosos buscavam incansavelmente pistas de como era possível tal feito acontecer sem nenhuma intervenção humana ou animal. O deserto de Mojave é um deserto árido e o mais seco da América do Norte. Está localizada no sudoeste dos Estados Unidos, principalmente no sudeste da Califórnia e no sul de Nevada. Seu território ocupa um total de 124 mil quilômetros quadrados. Seus limites são geralmente observados pela presença de árvores de Josué, nativa do deserto, é considerada uma espécie indicadora. A parte central do deserto é quase inabitável, enquanto suas periferias apoiam grandes comunidades como São Bernardino e Las Vegas. Este deserto possui um clima bastante hostil e abriga formações geológicas famosas, como o próprio Vale da Morte, com seus leitos de lagos secos e cheios de sal. Nessa região também está alocado um dos maiores cemitérios de aviões do mundo, que consiste em um depósito onde grandes jatos de empresas aéreas em todo o mundo ficam aguardando para serem desmontados para aproveitamento de seus materiais recicláveis. O deserto tem esse nome devido à grande predominância de cobras Mojave, um tipo de cascavel considerada a cobra mais venenosa da América do Norte. Uma curiosidade é que os esquilos adultos da Califórnia são imunes à sua toxina, embora as Mojaves comem esquilos jovens, largatos e outros roedores, incluindo o rato canguru. São caçadoras noturnas, embora frequentemente caçam em dias mais frios e nublados. Durante o dia, elas se escondem em fendas ou tocas de roedores. Entre julho e setembro, a cascavel Mojave dá à luz entre 4 e 20 filhotes que normalmente medem de 23 a 28 centímetros de comprimento. As cobras jovens são as mais perigosas, porque não possuem um chocalho para alertar as pessoas e geralmente injetam mais venenos. Situado no sudeste da Califórnia, o Vale da Morte tem cerca de 225 km de extensão e entre 6 a 26 km de largura. Seu ponto mais baixo fica a 86 metros abaixo do nível do mar. Não longe dali, a 4.418 metros acima do nível do mar, o Monte Whitney é o ponto mais elevado dos Estados Unidos contíguos, isto é, sem contar com o Alasca e o Havaí que ficam separados geograficamente do resto do país. No verão, o vale tem temperaturas diurnas que chegam a 50 graus nas sombras. As temperaturas mínimas no inverno raramente atingem o ponto de congelamento, e sua média anual de chuvas é de apenas cerca de 50 milímetros. Apesar das condições severas, o Vale da Morte tem diversas plantas e animais. As plantas incluem certas gramíneas, juncos, cactos e flores silvestres do deserto. Há animais como coelhos, coiotes, linces e muitos lagartos. O maior animal é o carneiro selvagem do deserto. O vale recebeu esse nome em inglês em 1849, durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Foi chamado de Vale da Morte por garimpeiros e outros que tentaram atravessar o vale a caminho dos garimpos de ouro depois que 13 pioneiros morreram em uma das primeiras expedições de comboio. Na década de 1880, o bórax, um material de propriedade antisséptica, foi descoberto e extraído por carroças puxadas por mula. Durante muito tempo, o vale foi conhecido apenas pelos índios panamintes, que lá viveram antes da chegada dos europeus. Hoje, o ambiente inóspito do Vale da Morte, que virou Parque Nacional em 1994, atrai turistas e cientistas. As rochas encontradas na área da planície se originam das colinas.
são encontradas a distâncias de até milhares de metros de sua fonte, com rastros atrás de si marcando a lama seca que surge em um movimento por tração. Os rastros variam em extensão e direção. Alguns mostram linhas quase retilíneas ou curvas suaves. Outros têm angulações abruptas e irregulares. A direção predominante dos rastros é de sul, sudeste, norte, nordeste, consistentes com os ventos predominantes da área, sugerindo a força eólica como uma das causas do fenômeno. A natureza dos rastros indica que o movimento se dá quando a superfície da planície está saturada de umidade, mas não profundamente inundada. São marcas efêmeras que não sobrevivem à próxima chuva, embora os rastros mais profundos possam perdurar por anos. Registros informais populares e estudos científicos sobre este fenômeno se multiplicaram no século XX, mas não se sabe quem é o primeiro que observou. O primeiro registro escrito conhecido é de McAllister e Agnew, que em 1948 publicaram um artigo no Geological Society of America Bulletin, sugerindo que a causa dos movimentos das rochas eram os ventos. Outras pesquisas se seguiram, com mapeamento da área, medições de contagem dos rastros e das pedras, além de outras características geológicas. Especulou-se sobre várias causas possíveis, como tectonismo, anomalias magnéticas, correntes de águas em inundação, formação de placas de gelo em torno das pedras e interferência humana. A maior parte dos estudiosos aponta o vento atuando sobre uma superfície de lama fresca como a causa principal do movimento das rochas. George Stanley considerou que os ventos registrados na região são pouco potentes para mover rochas que pesam até 300 kg. Ele sugeriu que a formação de placas de gelo em torno das pedras poderia ser um fator auxiliar no aumento de sua superfície, sem aumento significativo de seu peso, favorecendo a captação de vento e o incremento local de sua potência, bem como o deslizamento. Bob Sharp e Dwight Carey iniciaram em 1972 um programa de monitoramento de cerca de 30 rochas movidas recentemente. Cada pedra recebeu um nome e foi observada ao longo de 7 anos, objetivando testar a hipótese das placas de gelo. Foram montadas cercas e estacas em torno das pedras selecionadas que deveriam impedir a ação do vento e detectar alterações causadas pelo congelamento. Contudo, as pedras se moveram da mesma forma, ignorando as proteções, permanecendo as estacas sem serem afetadas. Outras pedras selecionadas em pares apresentaram movimento de apenas uma, enquanto a outra, exatamente ao lado, permaneceu imóvel. Quase todas as pedras monitoradas se moveram no período fixado, em distâncias que variam de poucos centímetros até 262 metros. Também reportaram vários movimentos na ausência de depósitos volumosos de água sobre a planície, possibilitando a formação e deslocamento livre de uma placa de gelo a carregar as rochas. Além disso, alguns rastros mostraram características incongruentes com a hipótese, com registros de atividades em meses de verão. Em 1995, o professor John Hady e 6 estudantes da Universidade de Massachusetts estudaram um caso e encontraram várias incongruências, mesmo que tenham conseguido provar em algumas ocorrências a efetiva colaboração do gelo no processo. Outros pesquisadores estudaram o fenômeno em 1995 e detectaram a ocorrência de ventos incomumente fortes sobre a planície, que podem ser comprimidos e intensificados por causa da formação topográfica do entorno. Notaram ainda que a zona limítrofe acima do solo onde o vento ainda é potente é de apenas 5 centímetros, evidenciando que as pedras relativamente pequenas ainda recebem um pleno impacto dos ventos, que podem atingir velocidade de 145 km por hora durante as tempestades de inverno. Tais tempestades foram consideradas o impulso primário do movimento, enquanto os ventos mais suaves e constantes, com apenas metade da velocidade do impulso inicial, seriam os responsáveis como o propelente do maior, possibilitando longos deslocamentos. Paula Messina assinala que, embora haja tendência das rochas maiores deixarem rastros mais curtos, nem sempre condiz com a lógica presumida, eventualmente com dados coletados mostrando uma configuração bastante caótica e imprevisível. Messina sugere ainda que a comprovada formação de uma película de limo lubrificante por cianobactéria aumenta a viscosidade da lama e favorece o deslizamento. Diz também que o gelo, ainda que possa colaborar, não é um fator imprescindível para a movimentação, já que a ocorrência também foram registrada pelas temperaturas acima do congelamento. Uma causa sugerida para a movimentação em trajetos altamente irregulares é a captura de rochas por fortes redemoinhos de vento, chamada na região de Dust Devil.
A pesquisadora lamenta a ausência de relações significativas entre o tamanho das rochas, sua origem, sua localização, seus trajetos e as condições geológicas e atmosféricas no local. E a partir desta inconsistência entre os dados, que não indicam um mecanismo formador único, aceitou a hipótese de causas múltiplas para o fenômeno, sendo cada caso produzido por fatores diferentes. Por fim, conclui que o vento, embora sobre várias formações e condições, associado a uma superfície úmida da planície, seria o suficiente para a formação do fenômeno. Em 2014, após anos de teorias e especulações, um grupo de pesquisadores conseguiu desvendar o mistério das pedras utilizando câmeras e GPS. Eles notaram que, apesar do lago passar por grandes partes do tempo seco, chuvas e tempestades são suficientes para armazenar uma pequena camada de água em sua superfície. Várias são as condições necessárias para que o movimento ocorra, e por isso ele é infrequente. Deve ser um tempo frio, capaz de criar uma fina camada de gelo sobre a superfície da água durante a noite, em geral de 3 a 6 milímetros, não muito maior que a espessura de vidro de janela, mas que não congele toda a água, deixando uma camada líquida por baixo. Ao nascer do sol, o gelo começa a quebrar, formando de início grandes placas flutuantes, até que o calor do dia as fragmente em pequenos pedaços. No experimento conduzido, todos os movimentos ocorreram perto do meio-dia, em dias ensolarados depois de noites frias. Deve também haver vento, cuja ação empurra ditas placas para várias direções sobre a camada de água que permanece líquida. Os maiores episódios de movimentos foram registrados com velocidade de ventos acima de 5 metros por segundo. Algumas placas de gelo permanecem grandes e o calor do dia abre alguns caminhos de água livre para que possa haver um deslocamento, e se encontram rocha pelo caminho, elas facilmente poderiam ser empurradas. Essas grandes placas explicam o movimento paralelo de grupo de rochas, todas empurradas juntas pela mesma placa. Observou-se que as rochas não flutuam sobre o gelo, aderidas a ele, como teorias antigas postulavam, mas sim empurradas pelas próprias placas em movimentos. No entanto, largas placas podem se acabalar sobre as rochas, aumentando ainda mais a área exposta ao vento. O deslocamento pode ser contínuo, dependendo da constância dos ventos. É relativamente lento, sendo observados movimentos de no máximo 6 metros por minuto, especialmente se não existem outras rochas estacionadas por perto para evidenciar claramente uma mudança na sua posição. As placas de gelos podem chegar a ter grandes dimensões, chegando a centenas de metros quadrados de superfície, captando do vento uma considerável força dinâmica capaz de movimentar até rochas grandes, atuando como se fossem grandes velas de navio. O experimento registrou pela primeira vez imagens do movimento das rochas. Por fim, finalmente o mistério que intrigou por mais de 70 anos finalmente foi solucionado. E você? Acha que as conclusões dos cientistas definem de fato o que acontece no Vale da Morte? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua presença, eu te vejo no próximo vídeo, até logo.